sabe? Mas eu acho que isso também acontece com, sei lá, o branco heterossexual. Ele também é usado pelo capitalismo, Sim, pelo sim. oligarca. Porque vai falar, olha, não estão te ouvindo, então vem pra cá que eu É. vou te proteger. No fim, todo mundo está sendo usado. Não só as minorias ou a maioria, Sim. sei lá. Mas eu entendo por que as minorias estão raivosas hoje. Porque, porra, passaram por uma parada muito foda e agora que estão conquistando os direitos, tem muita raiva envolvida ainda. E muito ressentimento e vontade de vingança. Então, rola esses negócios do hétero, cis, branco, é o mal do mundo e tal. Mas eu acho que é coisa de jovem. Daqui a pouco isso vai passar e vai todo mundo se entender. É o caminho né? do meio. É. E o mais legal é aquela velha história. Se você fechar os seus olhos e ver moral, ética e comportamento, cara. Uma vez eu estava perguntando pro Jober. Jober não gostaria de falar dessa forma, mas é tipo assim, só para exemplificar. Jober é um empresário, crânio, né? Jober Chaves. Eu falo que ele é meu mentor, o cara abre minha mente assim para uma porrada de coisa. E ele é negro. Aí uma vez eu perguntei para ele, Jober, você é um cara bem sucedido, tal. Você já sofreu algum tipo de racismo? Ele falou, Ricardo, você nunca sofreu? Tipo, alguém preterir um em relação ao outro? Você já não sofreu uma situação de você não... Eu falei, já. Eu falei, pois é. O problema é quando você sofre e acredita que aquilo é só por conta da sua pele. É que às vezes é, né? Pois é, mas não só. O problema Mas é por quando muito você tempo foi só, acredita né? que tudo que acontece com você é por conta de alguma característica que você tem. E não porque as pessoas sofrem isso. Sim. Não, eu entendo essa É lógica. óbvio que um negro vai sofrer muito mais preconceito, por exemplo, do que um branco. Sim, lógico. Mas não são tudo que acontece é por conta da pele. É Sim. por conta de coisas que o japonês podia passar, a mulher, o banco. Você está entendendo? Então, quando você enxerga que você se resume à sua característica e não ao que você é de fato, é complicado até para a própria pessoa. Sim. Você está entendendo? Então, é a mesma coisa que uma pessoa que de novo, pobre, rico, homem, mulher. Então, tudo que acontece é porque eu sou mulher, tudo que acontece é porque eu sou homem, tudo que acontece é porque eu sou negro, tudo que acontece é porque eu sou branco, tudo acontece é porque eu sou hétero, tudo que acontece é porque eu sou... Você está entendendo? Então, você talvez isso foi algo que fez total diferença para ele. Ele não está justificando o que não há. Ele está dizendo que ele não enxergava como tudo que acontecesse fosse aquilo. Uhum. Talvez foi uma ressignificação que fez ele ser, de repente, esse cara de sucesso. Sacou? Talvez isso não... Às vezes até aquilo que ele sentiu, como talvez um preconceito, ou preterir, ou uma cara virada. Porra, ele falou, cara, de repente a pessoa não está feliz aquele dia e está tudo bem. E eu vou ser melhor atendido em outro lugar. Você já entrou numa loja e foi mal atendido? Já. Já fizeram o cara virada para você? Pois é. Agora imagine se você tivesse alguma característica. Não, porque eu sou pobre, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Você ia falar, só está acontecendo isso porque eu sou da periferia, só está acontecendo... Sim. Você está entendendo? Então, sedutor, não estou Porque dizendo que não há. Porque simplifica as coisas. Você entendeu? Sim. Então, e eu percebi que essa galera que parece que sai dessa casca são essas pessoas que não se enxergaram só como aquela característica. Sim. Eu treinei, eu achei mó barata a Clarinha, né? A Clarinha, ela tá no TikTok. É Clarinha alguma coisa. Mas se botar Clarinha, acho que é capaz que vai aparecer ela. É uma menina que tem paralisia cerebral. Então, ela sabe que fala com dificuldade, tá... Então, e é engraçado que as pessoas, quando vê uma pessoa com paralisia cerebral, acho que a pessoa tem problema, tipo, mental. Tipo, Ela é burra. tipo, que ela fala... E ela escreve e tal, ela faz poesias e tal. E ela fez o meu treinamento de palestrante. Olha que tesão, né? E é engraçado que quando você para prestar atenção nela, chega uma hora que você esquece que ela tem problema para falar e tal. E ela falou assim... E aí que eu lembrei do negócio E eu tirava o maior barato dela, eu brincava. Então, do mesmo jeito que eu brincava com as outras pessoas, eu brincava com ela. E ela falou, Ricardo, é isso que eu quero. Às vezes as pessoas veem, e ela tem... às vezes as pessoas... A minha irmã, às vezes, brigando comigo, e as pessoas falam assim, nossa, mas...
brigando com a menina que tem lá. Tipo assim, porra, ela falou, eu faço cagada também, eu faço merda. Eu preciso tomar bronca. Ela não gosta de sentimento de pena, né? Você entendeu? Eu não quero... Ela falou, eu tenho uma característica. Ela falou, assim como você tem características também. Sim. Me trate igual. Eu não quero que você me trate diferente porque eu tenho alguma característica que você não tem. Sim. Então, às vezes é isso que... E esse pensamento dela é do caralho. Então, de repente, se alguém maltratar ela, de repente, estão me maltratando porque eu sou PCD, eu sou pessoa com... Não, porque pessoas são maltratadas, pessoas são... às vezes as pessoas te tratam mal. Sim. Então, se você achar que tudo que acontece com você... Né? Já não fizeram cara de nojo pra você? Já. Já fizeram cara de nojo pra mim? Sim, normal, natural. Você entendeu? Sim, sim. Agora, se você acreditar que isso é por conta de alguma característica sua, porra, é tipo assim, porra, você não pode se reduzir àquilo. Sacou? Sim, sim. Tipo... Mas e quando uma parte da população foi perseguida de verdade por causa desta característica? Sim, mas eu tô dizendo, isso, de mas novo, acho que isso fica não uma é rebarba. dicotomia. Não é porque Sim, existe que a outra é sempre, mas é imaginar que é importante até para a psique, é importante para essa pessoa entender que muitas coisas vão acontecer não só por conta de uma característica. Sim, mas o meu ponto é que eu entendo a revolta e o ressentimento que existe hoje. Porque eu entendo isso também. Eu não estou dizendo que não exista. Sim. É porque é bom a gente explicar, desenhar e explicar o desenho. Sim, sim. E aí, não, porque senão vão fazer, o cara... Né? Então, o que acontece? É óbvio, né? Eu pensei... Por exemplo, uma coisa que... eu me coloquei numa situação assim. Você namora, né? Uhum. Você já beijou a sua namorada no meio da Paulista? Não. No meio de alguma avenida? Eu acho que não, porque a gente é muito tímido, mas... Você já beijou ela em público, no meio de um... Já. Eu também. Aí eu fiquei imaginando, e se eu fosse gay? Ia tomar E eu uma paulada. quisesse dar esse beijo porque eu tô apaixonado e... Dependendo do ano, tu não vai poder fazer isso, não. Você entendeu? Sim. Isso é foda. Sim. Isso é uma situação de tipo, o que é uma expressão de carinho, amor, e o que é, sei lá, e se eu pegasse a Adriana e desse um beijo nela e tacasse as duas mãos na bunda dela e... Você entendeu? Seria legal as pessoas verem? Não. Então, você tá entendendo qual é que é? Então eu fiquei pensando assim, falei, porra, é muito foda você... Imagina, você tá com a pessoa que você ama, querer expressar um carinho e não poder, porque as outras pessoas não vão entender o meu carinho com uma pessoa do mesmo sexo. E é isso que você está falando. Então, houve muita podar até para o próprio da pessoa. Não vou fazer porque eu sei que eu vou tomar lambada. Sim, teve muita repressão. Exato. Como teve muita gente que foi preterida por conta de característica. Não vou te contratar porque você é né? negro, não vou te contratar porque você é gay, não vou contratar porque você é PCD, não vou te contratar porque você é da periferia, você é pobre, você tem cara de pobre, seu porra, tem cara de pobre. Legal falar, o Caco Tibes. Pobre, tem cara de pobre. Parece o Caco Tibes mesmo, né? Sou pobre, quero meu brioche. Teu horror, pobre. Teu horror, pobre. É quase um Caco Tibes junto com nem uma lenha da torraca, né? Seu brioche. Pior que sai de baixo era da hora pra caralho. Você entendeu? Então, nordestino, cara, quantas... é peba, é baiano, é não sei o quê, né? É óbvio que tem. E eu acho que tem esse lance que você falou mesmo. Eu acho, assim, que as pessoas têm que tomar cuidado para se não se auto-sabotarem por acreditar que tudo é algum tipo de preconceito ou de preterir um ao outro. Não, entendo essa Mas, lógica. e aí é legal o que você falou. Eu acho que existe esse movimento de sanfona mesmo. É aquela coisa do... De novo... porra, já que eu posso ter voz e palavra, eu vou extrapolar, eu vou até, de repente, passar de algum limite, sei lá, entendeu? Eu quero contra-atacar, que também não são todos. Por isso que a gente sempre fala, é importantíssimo não generalizar. Eu acho que também tem um sentimento dessa sanfona aí, que eles sofreram com isso e agora eles querem fazer a mesma coisa que eles sofreram para se vingar. E vou te falar, é a minoria, e alguns. Sim. E alguns.
Porque, de novo, a gente não pode generalizar acreditando que todas as pessoas que sofreram algum tipo de preconceito não teriam a capacidade de resiliência e falar, não vou fazer com o outro que fizeram comigo. Claro, né? claro. Sim, mas a essência do cancelamento é justamente isso. É essa. É tipo, eu devolver... Eu vou oprimir quem me oprimiu agora. É isso aí. E eu vou... Mas assim, quando eu era criança, eu presenciei um ato de racismo muito foda. Eu passava as férias, às vezes, lá no Uruguai com um padrasto meu que era alemão. E ele era muito racista. E eu fiz um amigo negro lá, no Uruguai, lá na rua e tal. Levei pro hotel pra tomar água. E quando a gente entrou no nosso quarto do hotel, o meu padrasto alemão viu e ele falou, preto não entra aqui. Ele falou isso. E eu olhei pro meu amigo ali, e eu era uma criança também, eu tinha 10 anos, eu não entendi porra nenhuma daquele negócio. A gente foi embora, assim, meio triste, desceu o elevador, se despediu na rua, e ele foi embora muito triste. Se esse cara hoje, ele tem 25, sabe quantos anos ele tem? 30 anos, ele tá muito brabo, porque isso traumatizou ele, eu não culpo ele por ele estar ressentido e tá buscando vingança ou um ódio descontrolado, ou falando que o problema do mundo é o hétero. Eu não culpo ele, porque ele viveu uma parada que eu entendo que traumatizou ele. E que fosse mais vezes, porque às vezes a gente fala de uma situação... Ele deve ter vivido isso várias vezes. Várias vezes. Então eu não culpo ele por estar buscando essa vingança ou esse então ressentimento. Vamos lá. Mas assim, eu concordo que ele também, olhando pela perspectiva da filosofia indiana, de não se identificar com seus traumas, seus pensamentos, eu também entendo que ele deveria meditar, entender que aquele pensamento que está fazendo ele sentir esse ódio é um pensamento intrusivo e que ele não deveria se identificar com as dores dele e tal. Eu entendo tudo isso também, e que ele jogar o jogo da identidade é jogar o jogo do racista, porque o racista é racista porque ele vê uma característica. Então, se eles resumir essa característica, ele está nesse jogo todo. Mas eu também não posso cobrar isso de uma galera que foi perseguida por muito tempo. Tipo, eu não imagino como é que é a dor de um jovem negro ler a história do seu avô, por exemplo, e ver tudo que aconteceu. Então eu não tiro o direito de sentir a dor. Você entende o Eu porquê que entendo ela perfeitamente. sente. E eu acho que isso daqui a um pouco vai acalmar, entendeu? Tá. Você... O microfone parou de pegar o meu? Tá sendo cancelado por Deus agora. O meu? É que acho que eu mexi aí, será? Muito? Eu acho que tá meio longe. Vê aí se eu puxei demais aí. Esse fio aqui eu já puxei. Vê se... Vê lá, Coca. 3, 2, 1, Coca. 3, 2, 1, Coca. Legal. Agora vamos lá, abstraindo, de novo, né? Fazer perguntas. Perguntas não quer dizer que nós temos as respostas, nós temos a provocação. Você já foi racista com alguém? Provavelmente inconscientemente. Não, conscientemente. Você tem uma questão racista não, com cor? É engraçado que tu perguntou isso porque... Não, sabe porque eu vou chegar num ponto. Então, de repente, um outro rapaz que teve essas expressões e recebeu esse comportamento, recebeu essa dor, essa ferida e tudo mais, e ele tem ressentimentos, você acha justo ele descontar em você? Não, mas não é questão de justiça, é entender a psicologia por trás da dor. Entender a psicologia eu entendo, mas não justifica também devolver para qualquer um. Mas na visão dele, ele não tá... Você entendeu o que eu quero dizer? Do mesmo jeito. Mas acho que o Petri não tá falando que ele tá certo. Ele falou, inclusive, não, que ele de deveria entender. tomar outra... Sim. Não, entender sim. O problema é que existe uma galera que é tipo assim... já que em algum momento eu fui preterido, já que em algum momento eu fui humilhado... Eu posso... Agora é minha vez de humilhar. E simplesmente olhar alguma característica e vou falar, eu posso porque eu já fui. Então eu tenho uma dívida histórica. Né? Você entendeu? Entendi. Isso que eu acho que é. E é aí que entra de novo, né? A valorização do comportamento. E aí é você entender. E você se proteger, e aí entra inclusive a linguagem silenciosa, né? Porque você consegue perceber muito mais rápido quem de fato... Cara, tá bem com você e quem tá batendo nas tuas costas fala assim, não, eu não sou preconceituoso com A, ou B ou C, e só tá fazendo isso para ser legal com a galerinha. Sim. Que existe muito também. Ou seja, não é porque você fala que você não tem esse sentimento dentro de você. Sim. E você perceber isso é muito importante. Ou seja, de novo, é você... de novo, né? Aquela história que uma vez eu ouvi assim, que era... Eu vi muito isso no mundo corporativo. Que é assim, aos amigos... Tudo. Tudo, aos inimigos a lei.
A lei. A lei. Verdade. Então, os inimigos, a lei. E os amigos, tudo. Então, cumpra-se a lei aos outros, meus amigos, tudo. Sim. Então, a mesma coisa. É prestar atenção e saber que não é todo mundo que tem aquela característica que te ofendeu, seja ela qual for, né? Se é hétero, se é gay, se é cis, se é trans, se é preto, se é branco, se é pobre, se é rico, e não generalizar também a sua ferida mortal. Você acaba de assistir um corte do Monarch Talks. Agradeço demais, mas se você quiser ver o vídeo na íntegra e acompanhar ao vivo todas as transmissões, você tem que ir lá no rumble.com/monarch para não perder nada. Segue a gente lá.